Agora sim. Graças a paz, meus irmãos. Boa noite a todos que nos acompanham através desse canal. Os que temos estudado aí ao longo, desde o comecinho do ano, né? O Catecismo Maior de Westminster. Chegamos hoje à pergunta de número 39. Qual a necessidade de um mediador ser homem? Na semana passada, estudamos a respeito da divindade do mediador, né? As razões que se faziam, que se fazem como exigências, né? Para que o mediador seja Deus, e hoje estudaremos as razões, as exigências que fazem, que são feitas para que o mediador seja também homem. Então, nós vamos aqui considerar a pergunta de número 39, vou colocar ela aqui na tela. Pergunta 39, qual a necessidade de um mediador ser homem? E a resposta a essa pergunta é onde nós nos conduziremos para o texto bíblico. Eles respondem assim, os teólogos de Westminster responderam assim: era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza, e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Também, de modo introdutório, quero ler o texto de Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 10 até o final. Deixa eu ver se está aparecendo aqui na tela. Está aparecendo. Bom, então o texto é Hebreus, capítulo 2, versos de 10 e 18. Peço que você abra aí na sua casa, pausa o vídeo, abre o texto com calma, para que você também participe. Eu não consegui jogar aí na tela, mas o texto diz: e convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isto é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou ele e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. É um texto que apresenta claramente a resposta para essa pergunta. Por que é que o mediador tinha de ser homem? Por que é que o mediador tinha de ser homem? Antes da gente começar a explorar esse assunto, nós vamos orar ao Senhor. Oremos. Agradecemos-te, Pai, pelo privilégio que temos de, por meio dessa ferramenta, também estudarmos as doutrinas da nossa igreja, doutrinas estas fundamentadas na Escritura Sagrada, como temos visto ao longo destes meses. Assim pedimos ao Senhor que nos abençoe também nesta noite, mais uma vez, para que nós sejamos aprendizes fiéis da Tua Palavra, mas não somente isso, que aprendendo estas doutrinas, estas verdades, também sejamos operosos praticantes. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Projeção. Então, primeira razão apresentada pelos teólogos de Westminster, né, para a necessidade da humanidade do mediador é de que ele levantaria a natureza humana e obedeceria à lei. Foi a humanidade que pecou, né, a natureza humana que desobedeceu ao pacto de obras por meio do seu representante pactual, o primeiro Adão. E daí então vem essa primeira necessidade apresentada pelos teólogos de Westminster.
O mediador tinha de ser homem porque a natureza humana tinha de cumprir com o pacto de obras, tinha que conquistar a justiça provinda da obediência à lei. E, evidentemente, que ninguém da natureza humana seria capaz. Então, daí o sentido de poder levantar a natureza. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele dá justamente esse destaque, afirmando que Jesus, né, aquele que é senhor da lei, e portanto está acima da lei, ele nasceu sob o regime da lei, na condição humana. Eu quero ver se eu consigo agora mostrar esse texto. Eu tentei arrumar aqui rapidinho. Texto de Gálatas, capítulo 4, verso também 4. Deixa eu abrir aqui. Gálatas. Deixa eu ver se agora vai. Não, também não foi. Bom, tudo bem. Gálatas 4:4, texto que diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então aqui a gente vê a segunda pessoa da Trindade sendo destacada, tanto na sua humanidade, nascido de mulher, tanto quanto nessa questão de nascer sob o regime da lei, para que pudesse obedecê-la perfeitamente e assim resgatar os seus pares. Ponto aqui para que o plano redentivo de Deus fosse inteiramente cumprido, um verdadeiro homem tinha de morrer em favor dos demais eleitos de Deus. E somente alguém que não tivesse pecados poderia pagar pelos pecados dos demais. Então, o único verdadeiro homem capaz de levar sobre si as iniquidades dos outros homens, ele também, como nós vimos na semana passada, também teria de ser verdadeiro Deus. De modo que somente Jesus é quem poderia nos resgatar. Mas essa realidade dupla nós estudaremos na próxima semana com mais profundidade. E dentre os objetivos desse resgate, a nossa filiação. A continuação do texto lá de Gálatas 4:4 mostra para nós que a encarnação da segunda pessoa da Trindade também nos faz receber a adoção de filhos. Então ele disse lá, vendo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulheres sob a lei para resgatar, verso 5, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E aí o autor aos Hebreus, em complemento a essa informação, lá no capítulo 2, verso 14, ele afirma que o mediador ele precisava se identificar plenamente com aqueles que ele resgataria. Então era necessário que o filho fosse igualmente participante com os filhos, isto é, que ele assumisse a mesma humanidade plena que no texto de Hebreus 2:14 é destacada como possuir carne e sangue. Esse é o texto que nós lemos inicialmente, nós vamos ler de novo, né? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Então, quando o autor aqui afirma que a natureza humana, como sendo de carne e sangue, ele está destacando que o filho assumiu essa condição igualmente. O ponto desse igualmente talvez fosse melhor traduzido por exatamente. Cristo ele se torna exatamente como nós somos, na sua constituição. Ele não é um homem e na sua humanidade ele não é diferente de qualquer outro homem. Ele tem características humanas tais quais todos nós. E aí o autor aos Hebreus continua ainda no verso 14 do capítulo 2, dizendo: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, ele afirma na continuidade que o Filho assume uma natureza humana mortal a fim de anular o poder de um tirano maligno que possuía o poder da morte, que é Satanás, é o diabo. E tendo acabado com ele, assim, ele encontra-se apto a resgatar aqueles que haviam sido escravizados, né? Um pastor inglês, ele fica muito famoso quando ele escreve um tratado sobre a nossa reconciliação com Cristo, com base nesse verso aqui, o verso 14 do capítulo 2 do 14 e 15 de Hebreus 2, e ele chama esse tratado de a morte da morte na morte de Cristo. Ponto aqui quando Cristo verte o seu sangue naquela rude cruz e ele morre, e quando ele finalmente expira, ele mata a morte. Ele retira das garras de Satanás o controle sobre a morte e o toma para si. Então, o descendente da mulher, né, aquele que nasceu de mulher, pisa na cabeça da serpente, como Deus havia prometido.
lá em Gênesis 3,15. Ele é o redentor de Israel, do povo de Deus, aquele que é prometido por todo o Antigo Testamento. Ele nasce na plenitude do tempo e ele vem em resgate dos seus. E o seu objetivo principal ao encarnar é a participação dele, do Filho, na morte, por meio do qual ele anula a capacidade do diabo de escravizar os filhos de Deus por meio do pavor ou do medo do fim, do medo da morte. Então, a morte de Jesus, além de ser aquilo que encerra o poder de Satanás, aquilo também é também a consequência lógica da determinação dele de se identificar tão completamente com seus irmãos e irmãs que não haveria nenhum aspecto da experiência humana que ele não compartilhasse. É justamente a ideia dos teólogos de Westminster, né? Ele também deveria ser um homem, e ele diz aí, para sofrer e interceder por nós, em nossa natureza, e simpatizar com as nossas enfermidades. E é um grande conforto para nós, que estamos unidos a Cristo em sua morte, e morremos para nós mesmos, a fim de que ele viva em nós. É um grande conforto saber que a morte já não pode mais nos apavorar. Nós temos a convicção de um amanhã eterno e glorioso ao lado do nosso Salvador, ao lado daquele que se fez homem e é Deus conosco, está e sempre será Deus conosco através da sua encarnação. Então, esse mediador humano, que foi feito menor do que os anjos, para usar uma outra expressão do autor aos Hebreus, feito à nossa semelhança, ele obedece perfeitamente à lei, como nós vimos, ele vence a morte em nosso lugar, e aí os teólogos de Westminster resumem, né? Ele é habilitado a nos socorrer, ele simpatiza com as nossas enfermidades e nos dá a adoção de filhos e o conforto e o acesso confiante ao trono da graça. Então a Escritura deixa muito claro, que isso está lá em Hebreus 5, versos 1 e 2, para você já ir abrindo. A Escritura deixa claro que os sacerdotes só podem ser escolhidos dentre os homens. Esse texto que eu mencionei, ele não fala especificamente do sacerdócio de Cristo, mas considera de maneira geral o ofício sacerdotal, as qualidades necessárias para qualquer sacerdote. E como Cristo, como Jesus seria o nosso sumo sacerdote, ele precisaria atender essas qualificações. O texto lá diz: porque todo sumo sacerdote sendo tomado entre os homens, então ele tinha que ser homem porque o sacerdote tem que ser tomado dentre os homens. É constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. E ele tem uma habilidade. Sendo um homem, ele é capaz de compadecer-se eternamente ou de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, porque ele também está rodeado de fraquezas. Então, o sacerdote de verdade, de acordo com a determinação de Deus, tem que ser escolhido de entre os homens para que ele seja capaz de compreender e se compadecer dos sofrimentos e angústias dos homens. Porque ele também experimenta desses sofrimentos e angústias. Então, Jesus Cristo, quando sofre no lugar da humanidade como um de nós, né, ele se habilita a estas funções, a interceder em nosso benefício com a precisão e a profundidade de quem conhece as aflições humanas, a nos socorrer. Ele tem poder para nos socorrer porque ele sofreu e conhece as dificuldades que nós enfrentamos. E é assim que o autor aos Hebreus termina o capítulo 2, né? Justamente o verso que dá introdução para a sequência, para a longa sequência da carta, que vai lá até o capítulo 10, dizendo, Hebreus 2,18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O autor aos Hebreus ele é muito preciso na sua visão a respeito do Redentor. Ele nos mostra que é durante as nossas fraquezas que Jesus se compadece de nós, que ele se solidariza profundamente com as nossas dores, compartilhando delas em si mesmo. E aí, Hebreus nos toma pela mão e nos mostra o coração de Cristo, a companhia irrestrita, o auxílio irrestrito que Cristo presta ao seu povo. E isso só é possível porque Jesus andou pelos mesmos caminhos que nós andamos. Ele é alguém como eu, alguém como nós, alguém que dorme, alguém que sente fome, alguém que se cansa. Durante a sua jornada desse lado da glória, ele chorou a morte de amigos, ele compadeceu-se do luto de outros, como o da viúva de Naim. Ele experimentou a fraqueza do seu próprio corpo, experimentou tristeza profunda, experimentou o abandono, né? É, é, certamente haverá ocasiões específicas que você enfrenta que Jesus não enfrentou.
Mas o aspecto ao que nós devemos nos apegar é de que Jesus esteve sujeito às debilidades dessa vida, como nós estamos todos os dias. E, por fim, a sua humanidade também possibilita que nós acessemos ao Pai, né, ao trono de graça, com confiança. É isso que Hebreus 4, 14 a 16 nos diz. Tendo, pois, a Jesus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, já que a gente tem esse sumo sacerdote, ele conclui: cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, essa é a necessidade do mediador ser homem, né? E dentre as implicações dessa verdade, nós encontramos, meus irmãos, a segurança de reconhecer que, sendo filhos, a despeito das nossas faltas, nós podemos nos achegar a Deus mediados por Cristo Jesus, certos de que receberemos dele auxílio, porque ele conhece as fraquezas e as corrupções humanas, as dificuldades enfrentadas. Ele conhece as tentações melhor do que qualquer um de nós, porque ele venceu as tentações. Além do mais, é confortante para nós saber que o nosso Salvador experimenta a fraqueza humana, mas sem pecado. Então ele entende a difícil condição da humanidade em um mundo caído, mas foi vitorioso em tudo isso. E nós então podemos nos dirigir a ele com a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça nas ocasiões oportunas, a fim de que isso seja para nós e sirva para nós como um socorro. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez e encerrar o nosso estudo nessa noite. Agradecemos-te, Senhor, pelo privilégio que temos de acessarmos a tua presença, mediados por Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado em nosso favor. Assim nós nos encontramos, Senhor, em dificuldades nos nossos tempos, aflitos, sofrendo, lutando contra tentações e pecados, mas nos alegramos em saber que também encontramos socorro no poderoso sumo sacerdote que experimentou dessas fraquezas, tal como nós. Também te agradecemos porque, feito a nossa semelhança, ele venceu a morte e obedeceu perfeitamente à lei, nos concedendo justiça para que estivéssemos adequados diante da presença do Senhor, o justo juiz. Nestas coisas, por estas coisas nós bendizemos o teu nome, reconhecendo que esta é uma graça, uma misericórdia extraordinária, que nós de fato não merecíamos, dado a nossa condição de pecadores. É, louvamos o teu nome por estas coisas e isso, assim, e nós o fazemos pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso mediador. Amém. Os irmãos, que Deus os abençoe. Desejo um bom resto de quarta-feira a todos e também um bom resto de semana. Nós nos vemos aí no fim de semana na nossa igreja. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau.